Arthur, bom dia, obrigado por atender mais uma vez aqui o nosso convite. Bom, você já tinha levantado essa lebre, e não é o primeiro que fala sobre o crime organizado mesmo, sobre uma máfia que existiria no transporte coletivo aqui de São Paulo, atingindo também o transporte de vans escolares. E as vans escolares estão passando por uma fase crítica por causa da pandemia, não temos aulas presenciais, então a maioria dos tios de vans estão sem receber quase nada mesmo. A gente ouviu ontem aqui, está recebendo R$ 2.000 para manter uma família, isso é impossível, enquanto outros ligados às cooperativas de vans, porque é uma outra categoria, estão recebendo fortunas. A gente viu casos aqui, tem vários deles recebendo 130 mil por mês. Uma discrepância absurda, segundo alguns relatos, porque essas cooperativas teriam ligação com políticos, alguns da Câmara Municipal, e participariam das campanhas nos períodos de eleição. E depois que essa história foi trazida aqui, todo mundo sumiu. Quem fazia denúncia desapareceu, está com medo de ser alvo até de atentado, né? Tem gente muito preocupada mesmo. Eu queria que você falasse um pouco disso. O que você soube na época de campanha? O que você já conseguiu apurar? E por que isso nunca vem à tona? Por que essa caixa preta continua fechada? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Antes de falar do tema, eu preciso dar aqui primeiro agradecer ao Datena, porque ele, depois da entrevista dele, a gente colocou o nome Mamãe Falei junto do Arthur Duval na campanha e realmente nós dobramos nossa intenção de voto. Então, quero agradecer em primeiro lugar ao Datena, dar os parabéns, tá? Por um negócio até fora de contexto aqui, pela bronca que o Datena deu no Paulo Guedes, que eu fiquei orgulhoso de ver alguém com coragem, né, de falar as verdades aqui no nosso país, e iniciar dizendo que o vereador Rubinho Nunes, né, inclusive já protocolou um projeto de lei aqui para que os tios de vans, né, as vans escolares, possam ser, sim, utilizadas para outros tipos de transporte, tanto de carga quanto passageiros, né? Uma vez que no meio dessa pandemia aqui, está todo mundo ali com risco de passar fome, né, com escolas fechadas, todo o comércio fechado, então é importante que haja essa flexibilização. O que acontece aqui no transporte de São Paulo, viu, é algo muito já dito por algumas pessoas, mas poucos têm a coragem de botar o dedo na ferida e falar os nomes, né? O que acontece aqui em São Paulo? Há mais de 60 anos, né, nós temos as mesmas rotas de ônibus leiloadas e distribuídas às mesmas empresas. Então, vamos falar nomes aqui. Nós temos aqui 75% de todas as nossas linhas estruturais nas mãos de 3 grupos. Quais são esses grupos? Ruas Vaz, né? O grupo Ruas Vaz é o mesmo da Rápido Brasil, é o mesmo da Ultra, é o mesmo da Carrocerias Caio, é o mesmo da Buscar, né? Que tem ali contratos não só de transporte, mas também de manutenção de pontos, de publicidades, etc. É o mesmo grupo do Banco Luso Brasileiro, né? Esses caras estão desde os anos 60 prestando serviço aqui para São Paulo. Nós temos o Carlos Abreu, né, desde os anos 70, e nós temos o Abreu e Bellarmino, né, que detém os outros 25%. Então, é uma coisa que a gente não pode simplesmente aceitar como uma coincidência, como algo factual, que há 60 anos os mesmos lotes sejam ofertados às mesmas empresas. Para vocês terem uma ideia, o último leilão de lotes que o Bruno Covas fez, tá? De todos os lotes ofertados, apenas um teve 2 competidores. Todo o resto teve apenas um competidor, né? É o velho jogo de cartas marcadas. E como que eles fazem isso? Eles fazem um contrato extremamente específico para que apenas uma empresa, né, ou no máximo 2, tenham condições de participar daquela licitação. Então o cara começa, você precisa ter X ônibus de tal idade, pintado de tal cor, que vai fazer isso. Quando você vai ver, é impossível você ter concorrência, porque somente as mesmas empresas conseguem investir. Um outro problema que nós temos no Brasil é o seguinte:
nós não permitimos, tá, o investimento de empresas estrangeiras no serviço. Aqui em São Paulo, para que o serviço seja prestado, você necessariamente tem de ser proprietário dos ônibus e das garagens. Então, imagina que você é uma empresa de transportes mundial, você é uma pessoa que tem, você é uma empresa que tem conhecimento, você tem capacidade de gestão, você presta serviço em Barcelona, enfim, você tem uma empresa muito bem estruturada. Quando você chega aqui para concorrer nas linhas de São Paulo, você não pode participar, porque para começar a participar, você tem que comprar todos os equipamentos. E aí fica nítido, nenhuma empresa vai gastar dezenas, às vezes centenas de milhões de reais para correr o risco de participar de uma licitação e ficar de fora. Então, infelizmente, se nós não mexermos nisso, né, nós vamos continuar com as velhas raposas. Desculpa se eu me estendi demais, mas é importante colocar todo o contexto.